O Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Uma entrada repleta de significados. Uma entrada onde é cumprida a palavra de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando diz que o Messias entraria pelas portas daquela cidade montado em um jumentinho, sendo então aclamado por milhares de pessoas que, entregando palmas, folhas, colocando seus panos, seus mantos no chão, declaravam: Hosana ao filho de Davi, clamando por salvação, clamando por redenção, clamando por uma salvação imediata, algo que viria ao encontro deles de forma necessária e urgente. Eu quero ler com você o texto de Marcos, no capítulo 11, essa narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos, você encontrará nos evangelhos sinópticos, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu preferi a leitura neste evangelho, porque nós sabemos que Marcos, ele descreve Jesus como o servo sofredor, como aquele Messias que cumpriria o texto de Isaías capítulo 53. O Messias que absorve a dor, que sente a dor, que se identifica com o homem limitado e levado ao sofrimento, ao ápice do seu sofrimento, na cruz. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aqui no capítulo 11 de Marcos, diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazei isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. A passagem relatada aqui neste capítulo mostra-nos que Jesus, cumprindo uma profecia, sabia exatamente tudo o que aconteceria como Deus, sabia que ele estava ali, alvo de algo que fora dito há muitos anos, há séculos atrás, sabia que exatamente como havia sido proferido por Zacarias, ele entraria montado em um jumentinho. Não poderia ser um outro animal, seria o jumentinho. E essa precisão, essa atitude tão certeira no cumprimento, mostra-nos um Deus que cuida dos detalhes, um Deus que decreta os pormenores, um Deus que não se limita às questões da existência. Os discípulos certamente ficaram assim absortos diante do fato tão preciso. Eles chegariam a um local e encontrariam um jumentinho. E Jesus ainda diz que haveria um questionamento a respeito da soltura daquele animal. E eles deveriam dizer que o Senhor estaria precisando dele. E ao dizer essa necessidade, esse objetivo, haveria então a liberação daquele animal.
Nós contemplamos um Deus soberano e perfeito em todas as ações. E nesta experiência dos discípulos, certamente eles perceberam que para Deus nada era impossível. Para aquele que cuida de um jumentinho, para aquele que se importa por um animal, ele está no controle de todas as coisas. E um jumentinho que não havia sido montado. Deus olhou para aquele animal desde o nascimento e projetou naquele animal o cumprimento dos seus propósitos. Olhe só a precisão e a riqueza dos detalhes. Um animal guardado por Deus para o cumprimento de uma profecia. E o jumentinho, nos simbolismos dos reinados daquele tempo, tinha uma mensagem a passar. O ato de alguém montar em um jumentinho significava o apregoar da paz, o inaugurar de uma era da paz. Jesus, que não veio no aspecto do sucesso segundo os sentimentos que habitavam o coração da maioria dos habitantes de Jerusalém. Um sentimento de vitória segundo as concepções humanas. Um sentimento de pompa, um sentimento de poder segundo as perspectivas humanas. Mas um rei simples, um rei que chegava e chorava e pranteava diante da insensibilidade daquela cidade. Nesse relato nós encontraremos Jesus sendo aclamado pelas pessoas que uma semana depois estariam gritando, pedindo pela crucificação dele. Ele então sente misericórdia por aquele povo. Um povo que pedia por salvação, mas não sabia exatamente que salvação era a que Deus estava pronto a lhes dar. E assim nos nossos dias, as pessoas estão buscando por algum tipo de redenção, por algum tipo de solução para as suas mazelas internas, para as suas crises existenciais, para a fuga do sentimento de angústia e de inadequação. Mas o Senhor, Ele oferece a salvação segundo o critério de Deus, que envolve o arrependimento, que envolve confissão de pecados e uma entrega total ao senhorio de seu Filho, Jesus. Quando eu penso em Jerusalém, quando eu olho para essa entrada triunfal, eu percebo um lugar que mostrou-se insensível, porque Jesus mesmo disse: se você soubesse o que está acontecendo. Em outras palavras, se vocês entendessem esse momento, ou seja, uma falta de sensibilidade à ação salvífica de Deus. O tempo é agora, esse é o ano aceitável. Em todo tempo Deus está agindo, levando pessoas ao entendimento do Evangelho. Um Deus que insiste, um Deus que está sabendo aonde encontrar aqueles que haverão de crer. Um Deus cuja misericórdia nos encontrou e estará sempre indo ao nosso encontro, assim como ele foi ao encontro de Jerusalém. Domingo de Ramos é um tempo de reflexão para que nós possamos perceber Jesus, o agir do Espírito Santo, nas coisas simples,
e naquilo que muitas vezes nós não esperamos. Que Ele possa habitar nas nossas perspectivas, para a glória do nome dEle. Um forte abraço.